Paz do Senhor Jesus, galera. Galera, queria deixar uma mensagem, uma indignação, na verdade, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa, um amigo, e entramos no assunto a respeito de honesto. Ele é anti-Bolsonaro e eu apoio governos anteriores. Eu não vou dizer que eu seja um bolsonarista, né? Mas eu sou um cara brasileiro, um cidadão como qualquer outro. Eu sou um cara que eu aprendi muito dos meus pais a questão da honestidade. Eu aprendi muito a questão da pátria, da bandeira, o amor à nossa pátria, o amor à nossa bandeira, né? E entramos nessa discussão em um dado momento, ele comentou assim que antes era melhor, mesmo com a corrupção, mesmo com os roubos, com os desmandos, antes era melhor, o país era melhor. Porque não tinha tanta morte, não tinha tanta violência e tal. Eu falei, cara, eu não vou defender o presidente aqui, né? Porque eu sei que você é totalmente contra. Mas nós estamos vivendo uma pandemia. O mundo inteiro está em dificuldade, né? O planeta está em dificuldade. As pessoas estão perdendo os empregos, as pessoas estão cada vez mais perdendo a sua renda. Tem afetado todo mundo. E ele então entrou na questão que o presidente é desonesto. E aí começamos a discutir. Eu falei, mas todo o dinheiro que foi enviado para os prefeitos, para os governadores, todos nós sabemos. E ele então falou algo interessante, eu achei interessante ele falar. Ele falou assim, que a internet tem muita mentira, tem muito fake news, e que a televisão, citou a Globo, é mais confiável. Então eu falei, olha, de acordo com esse seu comentário e tal, eu acho que não dá pra gente discutir mais. Dizer que a televisão, a Globo, a Band e esses outros são confiáveis, me desculpe, né? É muita ignorância, ingenuidade. E eu disse assim, olha, eu sou uma pessoa que eu sempre procurei ajudar o próximo, porque ele entrou no mérito, você tem condição, você tem uma situação financeira razoável, por isso que você não está percebendo. Eu falei, pelo contrário, eu sempre ajudei, né? Eu sempre fui daquelas pessoas que procuram ajudar o meu próximo, não querendo mérito, porque é obrigação, a gente tem que fazer mesmo, né? E quanto mais a gente faz, mais Deus abençoa. Então não é mérito nenhum, né? Se você ajuda o que tem, o seu próximo, seu amigo, seu vizinho, seu parente, seus filhos, todo mundo ajuda, até os bandidos, assassinos ajudam um ao outro. Então quando você ajuda aquele que é menos favorecido, Deus os abençoa, né? Independente disso, eu sempre ajudei. E a gente tem percebido as pessoas que dependem de clínicas, pessoas que pegam moradores de rua para colocar a dificuldade que tem sido para eles, por conta das igrejas, que as igrejas estão fechadas, então as igrejas não recebem dízimo, não recebem oferta, então as igrejas não podem ajudar. Então a gente tenta ajudar de alguma forma. Mas o que eu queria falar, né, a respeito disso, quando uma pessoa apoia bandido, apoia ladrão, comprovadamente ladrão, que rouba, que é assassino, você está apoiando toda uma cadeia de maldade, de destruição, porque o roubo, quando um presidente, um prefeito, um governador, ou um deputado, o que seja, ele rouba o dinheiro da população, aqueles que estão lá embaixo, aqueles que estão os menos favorecidos, são os que mais sentem. Então o ladrão, ele não é só um ladrão, ele é um assassino. Ele é um assassino. Esse sujeito, esse Lula, quando teve no governo, ele, não só ele, os antecessores dele também, a presidenta, né? Quando eles roubaram, quando eles lesavam a nação, mesmo sendo uma nação rica, aquele lá
que está no Nordeste, aquele que está nas periferias, são os que mais sentem, são os que mais sofrem. Então quando o cara, quando ele rouba alguma coisa, ele é um assassino. Ele não precisa matar alguém para ser assassino. Só o fato dele lesar, deixar os hospitais fechados, deixar os hospitais superlotados, porque isso já existia antes do coronavírus. Agora com o coronavírus então nem se fala. Então esses governadores, quando eles recebeu, por exemplo, o governo do estado de São Paulo recebeu, não sei se foi 130, 140 bilhões, não é milhões não, é bilhões, e não trouxe isso para cuidar dos hospitais de campanhas. Ele é um assassino. O governador, o prefeito de vários estados, principalmente de São Paulo, que é de onde nós somos, esse cara, ele não é só um ladrão, ele é um assassino. Ainda que ele tenha pego esse dinheiro e usado esse dinheiro para pagar, por exemplo, os funcionários públicos, né, recuperar as dívidas, pagar as dívidas anteriores, ele não deixa de ser um assassino. Então, eu queria falar sobre a indignação. Vocês não estão indignados? Vocês não estão indignados com essa nação, que a STF faz, que a Câmara e o Senado fazem? Vocês não estão indignados, né? Então, cara, eu estou indignado. Eu estou indignado. Então eu queria deixar essa mensagem aí, porque se eu continuar falando, eu vou ficar aqui 1 hora falando. Então eu queria deixar essa mensagem para que vocês possam refletir a respeito da indignação do brasileiro, do povo brasileiro. Acorda, povo, vamos fazer alguma coisa, né? E vamos orar em primeiro lugar, né? Então eu quero que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos livrar dessa corrupção, que tem matado muito mais que o coronavírus. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.